Oi, Juliana. Boa Oi, noite. Ed, como é que você tá? Tô Vamos lá, bem. que bom. Vamos. Boa Então, noite a vamos todos. hoje fazer o estudo, né, sobre o ser humano perante si mesmo, da obra O Despertar do Espírito, onde Joana de Ângeles traz algumas reflexões para a gente trabalhar. Oi, Larissa, oi, Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Silvia Serage, que saudade de você, minha amiga. Vamos, quando passar isso, marcar um encontro, né? Olha, esse café vai sair, viu? Larissa está dizendo que a Diana está linda? Muito bem. Obrigada. Sejam bem-vindos, queridas. Então, veja, a nossa live de hoje vai ser bem em cima da o ser humano perante si mesmo, cada um com si próprio, né? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Edjane vai pontuando algumas coisas, eu vou pontuando outras, e a gente vai começar falando sobre como se dá esse autoencontro com o si mesmo. Quer que eu faça essa introdução, Edjane? Passa, Cristina, por favor. Uma. Então, veja, essa semana, aliás, ontem, eu dei uma entrevista lá para uma rádio de um blogueiro lá de Caicó, e foi exatamente sobre encontro e autoencontro, onde a gente é, descobre que nesse momento de isolamento está sendo muito importante para esse autoencontro. Por quê? Porque, vamos lá, Pamela, porque nesse autoencontro a gente está, antes, a gente já repetiu isso, mas a gente vai dizer de novo. As pessoas saíam de casa, só chegavam à noite, outras vinham almoçar, engolia, como a gente fala, saía correndo para voltar, e as famílias conviviam 3 horas, 4 horas por dia, até menos. Porque você ficava 8 horas no trabalho, 7 horas dormindo, então o que sobrava? Muito pouco, né? Então, agora, com o tempo que as pessoas estão convivendo mais, está ocorrendo essa descoberta, o encontro com o outro e o autoencontro. O autoencontro é o encontro comigo mesma. Então, as pessoas estão se descobrindo e estão descobrindo o outro. E aí vem muitos conflitos a superar. Oi, Boa Karina. Oi. noite. Então, veja, esse sentimento que começam a aparecer agora, as influências da personalidade, das emoções, os riscos da insegurança, os medos, os ressentimentos, todas as nossas fragilidades, elas vão surgir agora. Olha, eu tenho atendido por dia 3 a 4 pessoas diariamente com problemas de medo, de síndrome de pânico, com, com, com como é que é o nome, meu Deus? Com angústia, com esses sentimentos extremamente. Alguns me dizem que estão com taquicardia, os outros dizem que vem na mente que eles vão morrer de AVC, não sei de quê. Então, veja como a solidão, vamos chamar assim, a solidão está trazendo sentimentos extremamente cruéis. Então, Edjane, eu queria que você falasse para a gente sobre esses sentimentos, de como superar esses sentimentos, e também como manter o controle emocional, tendo consciência dessas atitudes, para que as pessoas possam melhorar o seu dia a dia, ok? Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Como você estava falando, né, assim, nesse período que nós estamos agora, as pessoas estão começando a olhar mais para dentro de si mesmas, né? Esse seria Isso. o encontro, né? E algumas vezes isso traz até um certo sofrimento, digamos assim, porque às vezes algumas pessoas têm até me relatado que não estão gostando do que estão vendo, né? Assim, eu até coloquei
para uma paciente minha, por exemplo, que ela estava falando isso, que estava vendo algumas questões dela, estava até conseguindo compreender, porque alguns relacionamentos dela não davam certo, ela estava conseguindo ver que muitas vezes a causa está nela mesma. E ela meio que não estava gostando disso. Mas eu já coloquei que isso é algo que ela tem que ver como uma forma positiva, né? Estar vendo que alguns Se aspectos que ela descobrindo, né? precisa melhorar. Descobrindo, né? Se descobrindo, né? E vendo alguns aspectos que ela precisa melhorar, que a princípio ela não gostou de enxergar, mas que isso vai ajudar justamente, né? Ela a não a mudar algumas coisas, né? Que precisam ser modificadas mesmo, até para que ela Trabalhadas, consiga trabalhadas, né? trabalhar Trabalhadas. para que ela consiga lidar com essas questões e conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Eu até coloquei para ela isso, né, que serve, né, para colocar aí para vocês, que quando a gente se conhece melhor, a gente se relaciona melhor com as pessoas à nossa volta. Claro. E consigo próprio, né? Isso, né? Quando eu vejo quais são as minhas qualidades, meus defeitos, eu consigo lidar melhor com o outro, perceber pessoas que eu vou me identificar melhor e me relacionar melhor, outras que eu já preciso me afastar, né, talvez, e vou identificar qualidades do outro que me incomodam, né, e vou tentando evitar, de certo modo, que aquela situação aconteça para que eu não me desequilibre, né, seria mais ou menos por aí, né, eu É gostei. bem interessante. Eu hoje atendi um rapaz que estava assim, né? Aí ele ligou muito sentindo mal-estar. Eu fiz uma meditação com ele e tudo. E assim, o que era que eu estava dizendo para ele? A gente não pode esquecer. Entrou Lana, Sueli, Fabrício, Gibson, muito bem, sejam todos bem-vindos. Que nós somos espírito imortal. E como espírito imortal, a gente tem nos nossos arquivos mentais todo o histórico de sofrimento e de alegria vivenciado por cada um de nós. Por que eu gosto de trazer isso, Edjane? Para que as pessoas reflitam que como elas estão na solidão, porque você está com outras pessoas em casa, mas você está se sentindo muito solitária, né? E como essa sua paciente colocou, que ela não estava gostando do que ela estava se descobrindo, veja, eu diria o seguinte, ela devia agradecer a Deus estar se descobrindo. Porque tem pessoas que quando vai se descobrir é muito tarde. Eu não sei se você lembra de dar um sinalzinho. Cadê os coraçõezinhos que ninguém está trazendo? Cadê os coraçõezinhos? A internet está ruim? Você parou um Gibson, pouco a sua imagem. Não, aqui comigo não. Oi, Lu. Comigo não. Lu, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho. Cadê os coraçõezinhos? Beleza. Então, veja. O que é que a gente estuda nas obras de André Luiz? Que quando as pessoas vivem uma vida, quando elas ficam na beira da morte por alguma enfermidade, e às vezes a enfermidade demora anos, a fios ou meses. Por que isso acontece? Porque eles dizem que é um período onde a pessoa está tendo a oportunidade do pai, é mérito, não vamos achar isso ruim, em que essa pessoa vai, durante o processo de enfermidade, refletir em toda a sua existência. Eu estou fazendo uma analogia, até para você, quando conversar com ela, às vezes você não pode porque não tem a visão espírita, né? Mas você encontra um jeito dela entender. Aí, veja. E
ela é evangélica. Aí, É evangélica pior ainda. É pior não, que eu atendo muito evangélica, vendo espírito e tendo conflito com mediunidade. Aí veja, o que é que eles dizem? Que esse período é para a pessoa se rever, né? Rever toda a sua história e é uma oportunidade que o pai dá para que ela possa melhorar. Estou adorando os coraçõezinhos. Chame o povo, que ainda dá tempo. Aí, trazendo para esse caso, o que é que as pessoas precisam entender? Que agora nós, na nossa faixa de idade, cada uma na sua faixa de idade, está tendo uma oportunidade ímpar de se ver, de se autodescobrir. O que é que eu refleti, venho refletindo de ontem para hoje, com a pandemia? Eu acho que a pandemia, ela está trazendo para a gente reflexões muito maiores do que a gente está conseguindo enxergar. De ontem para hoje, o que foi que eu enxerguei? Exatamente isso. Que está sendo a oportunidade das pessoas se autodescobrirem, das pessoas... A gente precisava disso, né? Como é? Acho que todo mundo precisava disso. Todo mundo precisa disso, porque está sendo uma oportunidade que Deus está dando para a gente fantástica. Porque se a gente conseguir se rever agora e der uma alinhada na nossa vida, a gente vai ser muito mais feliz. Porque isso que você está se vendo, mesmo sem gostar, é a sua realidade. Aí foi que eu orientei para outro que me ligou hoje. Cristina, aquele papelzinho que você mandou que eu escrevesse de um lado, os pontos negativos, os meus defeitos e as minhas virtudes. Eu pedi que ele escrevesse todas as virtudes e todas as qualidades. Os defeitos, quando ele acabasse de anotar, ele queimasse, destruísse aquilo, porque ele não precisa mais continuar com aquilo, de uma forma simbólica. E as qualidades, ele só vai focar agora naquelas qualidades. Então, não lembre do que é negativo, lembre só do que é positivo. Por quê? Porque quando você pensa só no que é positivo, você acaba vivenciando, experienciando o positivo. Porque de pensar negativo, o mundo está cheio de coisa ruim. Então, a gente precisa agora pensar no positivo, beleza? Então, veja, quando a gente se vê como espírito imortal, a gente precisa identificar todas as nossas qualidades e mesmo que alguns defeitos venham em nosso inconsciente, que às vezes a gente acaba achando que aquilo, eu vejo no outro o que eu tenho. O outro é o nosso espelho. Aquilo que você não gosta do outro é porque você tem. Então comece, é verdade, Sérgio, a gente tem que ser melhor quando tudo isso passar. A gente tem que ser melhor agora, não é nem quando tudo passar. Porque a gente já está se descobrindo, a gente já está se enxergando. Então, veja, para diminuir esses conflitos, para que a gente possa ter harmonia interior, é a gente eliminar o que é negativo. Puxa, eu descobri que eu sou orgulhosa. Então, o que é que você faz? Trabalha o orgulho. Comece a eliminar o orgulho. Qual é o contrário do orgulho? Aí você vai trabalhar o contrário do orgulho. Mas eu não sei o que é o contrário. Bota lá no Google o que é o contrário do orgulho. É a simplicidade, é a tolerância, é o compreender o outro, não é? Porque é o humildar-se, que a gente não se humilda de uma hora para outra, mas é um processo. Então, Jane, como é que a gente pode, para ajudar todo mundo dentro dessa fala nossa, minha e sua, como cada um pode se identificar a si mesmo para se sentir melhor, para se trabalhar, para se ressignificar? É com você a bola. A gente precisa mudar, né, a nossa percepção de algumas coisas que a gente vai vendo que às vezes a gente
pensa que é verdade aquilo que a gente pensa sobre si mesmo, né? A gente tem que começar a refletir, né? Fazer, voltar no tempo, né? De ver tudo que contribuiu para que eu me tornasse aquela pessoa. Por que que eu sou daquele jeito? Foi da minha criação, foi das pessoas que eu convivi, foi de situações que eu passei. Mas aí, realmente, como você falou, eu tenho que ressignificar, né? Vamos supor, muita gente acredita que não tem o amor da mãe, que não recebeu o amor da mãe ou do pai. E eu tenho que olhar, ressignificar aquilo ali, né? Aquilo que eu vivi, para que eu não passe a vida, muitas vezes até, eu vou ser assim porque minha mãe me criou assim. Aí E deixa eu lhe aí eu fazer uma pergunta. Aí ela não teve amor da mãe. E aí, por que que ela não dá amor para as pessoas? E se tiver a oportunidade de conviver com a mãe, dá amor para a mãe. O que é que você me eu diz sempre disso? coloco, eu sempre coloco isso realmente. A gente pode dar o que a gente não recebeu. Né? Algumas pessoas que conseguem dar o que não receberam é porque elas conseguem realmente. O que eu não recebi. Vocês estão me ouvindo, gente? Cristina deu uma travada. Tá Está falando. Deu uma travada, mas já passou. Realmente a gente precisa ter maturidade psicológica para poder oferecer aquilo que a gente não recebeu, né? De ver que aquilo que não foi bem, não foi bom para mim, eu não vou reproduzir e prejudicar outra pessoa. Certo, mas como maturidade psicológica a gente não compra no supermercado nem na farmácia, como é que a gente treina para adquirir essa maturidade psicológica? Bem colocado. É com ressignificar, né? Que você já falou, e acho que outras vezes a gente já falou sobre isso, né? Olhar para a situação sobre um novo olhar. A gente que é espírita, a gente entende que muitas vezes aquilo que a gente viveu provavelmente tem causas no passado, né? Em outras reencarnações, às vezes aquela minha mãe que não me deu amor, eu que não dei amor para ela, né? Na reencarnação anterior. E aí eu tenho que ver isso como uma possibilidade de eu estar resgatando esses laços com ela. Então A gente seria, no tem. primeiro momento, uma mudança de pensamento, porque como é que a gente estuda uma coisa no coach que é bem interessante. Pensamentos geram crenças, crenças geram Geram hábitos, sentimento. hã? E geram TCC já sentimentos, é um pouco né? diferente as palavrinhas, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Não, é porque eu acho que eles usam um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, se as É. pessoas mudarem os pensamentos, quando você muda o pensamento, você está mudando uma crença. Você mudou a crença, você muda sentimento. Faz sentido. Mas Então, a crença veja, já é algo mais profundo do que o pensamento. Né? A crença já é algo que já está mais enraizado na gente, que vai se construindo ao longo da nossa vida, desde a infância. A gente vai construindo nossas crenças, que tem a ver com o amor que a gente recebe, com as coisas que a gente vai vivenciando, né? As crenças de percepção que eu tenho de si mesmo, do mundo e das pessoas. O pensamento já é algo mais superficial, tá entendendo? Deu para entender? mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque, veja, o que é que a gente, quando a gente estuda a mediunidade, lá no tomo da FEB, quando ele fala em pensamento, ele fala como sendo o pensamento algo que tem a ver com a vontade. E ele diz que o pensamento, ele ele é quem move o espírito.
Como é que ele diz? Porque o que é o espírito? Só para as pessoas entenderem. O espírito é uma energia. Essa energia é movida pelo pensamento. Então, veja, na visão de Kardec, na visão do pensamento kardeciano, o pensamento é algo que move o espírito. Então, ele é muito mais profundo. As crenças a gente adquire pelos nossos pais, pelos nossos professores, com as pessoas que a gente convive. Não é o inverso, não. Entendeu agora? Porque se você for pegar esses dois pontos, por isso que ele diz, pensamento gera crenças, porque se eu repetir o Não, pensamento, não é? Não é porque é? no esquemazinho que eu conheço, nem está incluído as crenças, né? Fala só do pensamento que gera um sentimento, Ah, tá que certo, tá gera certo. um comportamento. É porque Só que as se dizer que o crenças, pensamento é algo menor do que as crenças, né? é o As crenças são contrário, mais é. profundas Porque e você mais tem o difíceis de pronto, modificar. a criança não cresce, não nasce, e os pensamentos dela não são livres. Vamos fazer essa analogia para ficar claro para as pessoas? As pessoas pensam, a criança pensa sem censura. Quando ela começa a receber a censura, que são as crenças, que ela fica traumatizada, que ela cria transtorno emocional. Olha só. Ótimo. Oi, Átila. Então, com isso, o que é que a gente vê? Que nessa percepção, é porque essa percepção que eu estou trazendo é também a do coach e que eu junto com a doutrina espírita, porque tem muito a ver. Então, veja, as pessoas precisam trazer pensamentos positivos para destruir as crenças limitantes e ela poder ser feliz, poder os sentimentos aflorarem, porque os bons sentimentos afloram quando ela faz o que é a ressignificação. Porque a gente fala nesses termos e tem gente que realmente fica sem entender. A ressignificação é você mudar o pensamento. Quando você muda o pensamento, aquela crença deixou de ter força. Mudou os Novo sentimentos de olhar, prazer, né, sobre a situação. o sentimento de prazer, de amor, ele vai mudando completamente, né? Então, veja, outro ponto que eu queria levantar é o ser humano. Se o ser humano é sempre consequência dos seus atos, como é que é isso, na sua percepção? Que tudo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né, vai contribuindo para a formação da minha identidade. Né? E o que eu vou vivendo vai sendo consequência dos meus atos, né? Isso eu acho que todo mundo já tem essa noção, né? Que todo o ato da gente tem uma consequência. E aí, tudo que eu vou fazendo de bom ou de ruim, eu vou sofrendo as consequências disso. E isso vai me moldando enquanto ser humano, e eu vou refletindo o quais foram meus acertos e meus erros para que eu possa não repetir os erros e continuar, né, nos acertando, buscando sempre acertar para a evolução, né, do meu espírito. E a partir dessas Legal, certo, pode consequências que eu falar. vou aprender o que é certo e o que é errado. Eu acho que quando algo de bom acontece na minha vida, está me mostrando que eu estou no caminho certo. E quando algo está sempre dando errado, dando errado, dando errado, então a gente tem que repetir, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Será que é minha culpa? E aí eu tenho que olhar, né, se a culpa é do outro, se eu sou o responsável por tudo que está Mas a acontecendo. gente também, sim, mas a gente também tem que trazer que a gente tem as consequências nos atos anteriormente. Então, veja, a gente tem o arquivamento de outras existências que influenciam na nossa vida Também. presente. Então, veja, como a gente tem essas matrizes anteriores que predominam no campo do inconsciente,
Eu não Acho que estava é lhe a minha. ouvindo. Estava me ouvindo, Eu não? acho que é a Então é a sua. minha. É porque eu vim aqui para o quarto e eu acho que eu tenho que ficar perto do Wi-Fi. Eu acho que hoje é a segunda live que eu faço e deu problema também hoje de 1 hora da tarde. Mas vamos ver se a gente termina. Aí, veja, é interessante que a gente entenda isso, porque a gente traz as matrizes, e essas matrizes, essas lembranças, aí a gente tem que refletir da seguinte forma, na minha percepção. Qual é? Eu, hoje, Cristina, ajo assim assado, é, mas de repente você está tendo uma atitude que não é o seu normal. Então é isso que tem que ser observado. Escuta, fulana, por que que você está agindo dessa forma que você nunca fez isso? Não, eu não entendi porque eu fiz isso. Isso é o inconsciente. O que é que eles dizem, os estudiosos da mente? Que 95% é o inconsciente. Quando você joga o carro por cima de alguém, quando você briga no trânsito, e você, quando para, diz: por que que eu fiz isso? Eu não sou uma pessoa de briga. E 5% apenas você é o consciente, 5% você tem controle da sua vida. Então, olha como isso é sério. Eu acho esse questionamento fantástico, de autoesclarecimento, para a gente clarificar os tormentos e os enigmas do nosso comportamento. O que é que você me diz, amiga? Realmente isso acontece, né? Eu vejo muitos pacientes relatarem coisas que eles fizeram e ou pensamentos mesmo, eles não conseguem identificar porque estavam sentindo ou pensando daquela forma, né? Isso realmente pode, provavelmente, né, tem causas em vidas anteriores, né, que vai ficando arquivadas, né, no nosso inconsciente. E aí a gente precisa compreender que a gente é um ser que vem cores. Mas aí eu preciso buscar identificar os conteúdos do meu inconsciente que estão me ajudando para trabalhar em cima disso, para modificar, né? E a gente evoluir como pessoa, como espírito. É interessante isso que você coloca. Mas eu também queria falar sobre os sentimentos nesse processo. Como eles são fundamentais. A gente fazer uma substituição de sentimentos, né? Melhorar a autoestima, deixar que ela desabroche, é, falar dos estímulos, da importância de amar o próximo, de ser mais condescendente, de ser mais fraterno, de melhorar os relacionamentos edificantes. Porque, veja, a gente fala que o mundo é mau, mas a gente não entende que o mundo só é mau porque nós, os homens, ainda somos maus. Se a gente fosse espíritos mais elevados, o mundo, nós seríamos espíritos muito melhores e o mundo seria muito melhor. Então, assim, é fácil a gente jogar a culpa para o outro, né? Eu não sou feliz porque você não me faz feliz. Então, é você jogar a responsabilidade para o outro e onde está a sua responsabilidade para se manter feliz? Onde é que está o seu papel? Né? Então, veja, E é os importante, ser... Fale, pode falar. É importante. assim, antes da gente amar o outro, a gente se amar em primeiro lugar. Né? Nesse Isso. texto fala sobre isso também. Como é que eu vou, não com essas palavras, né? Mas como é que eu vou dar amor a outras pessoas se eu não me amo? Né? E o Isso. amor que a gente dá, que oferece para o mundo, é reflexo do amor que a gente sente por nós mesmos. Né? Como é que eu não vou me amar, mas vou querer amar outra pessoa?
a gente precisa se amar em primeiro lugar, e quando a gente se ama, a gente se sente pleno, se sente feliz, com autoestima melhor, tem mais segurança para dar amor, enfim. Boa noite. Medeiros, boa noite. Veja, eu acho assim que enquanto o homem e a mulher, o indivíduo, não entender a importância de uma autoanálise enriquecedora, com meta, numa psicoterapia que liberta, um caminhar com os próprios pés, a gente tem que parar de culpar o outro. A gente tem que assumir responsabilidades conscientes em relação aos próprios atos. Quanto ser humano, aí eu acho que chega o que você colocou há pouco, a questão da maturidade. A maturidade a gente atinge quando a gente assume a responsabilidade dos nossos atos e a gente coloca sobre os nossos pés todo o peso de tudo que a gente faz de positivo e negativo. Não é por aí? Uhum. Isso. É importante que a gente não carregue, né, culpas de algo que a gente cometeu por inexperiência, por imaturidade, que isso tudo afeta, né, a nossa autoestima, a gente prejudica nossas relações, prejudica novas decisões. Quando eu começo a me culpar por coisas que eu fiz no passado, eu até esses dias ouvi um caso de uma pessoa bonita, simpática, super alta astral, mas ela não consegue encontrar um relacionamento. Não consegue encontrar uma pessoa que vale a pena. Depois eu vim descobrir, né, ela contando que ela chegou a trair o marido, e eu acho que ela carrega tanta culpa nisso, que é como se ela não se sentisse capaz, merecedora de ser feliz. Isso tudo por causa de uma É culpa a que ela culpa, né? carrega. A culpa que ela carrega. Isso é péssimo, não é verdade? Errou, errou. Pede perdão a você e ao outro e caminha, né? Então, assim, eu acho que isso aí é o despertar da consciência. Quando você admite que você errou e que você rompe esse véu da ignorância, do conflito, deixa de carregar uma bengala psicológica, porque, na verdade, você carregar a culpa é uma bengala psicológica do sofrimento. E quando o ser humano se redescobre, ele supera tudo isso. Ela só vai superar quando ela entender que carregar essa bengala da culpa não vai torná-la melhor nem pior, nem mais feliz. Mas ela precisa se libertar disso, compreendendo onde ela errou. Ela errou por quê? Porque ela desrespeitou a ela e ao outro. Ela desrespeitou o quê? O sentimento dela. Então, na hora que você fere os seus sentimentos, isso transforma numa dor muito grande. E o crescimento interior só vem quando você pode alçar voos para buscar compreender o que realmente está impactando o meu libertar. Fala aí um pouquinho sobre isso. Felicidade. Então, o que está me impedindo, né, de ser feliz? Isso, de ser feliz. O que é que impede de você se sentir bem com você? Porque aquilo que você estava dizendo há pouco, se alguém não se ama, não se sente bem com você, ela não vai se sentir bem com ninguém no mundo. Porque o problema não está no outro, está nela. A gente tem experiência de pessoas que estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Aí, todos têm defeitos. Depois de 5, 6, 7 maridos, eles descobrem que que a pessoa comete os mesmos erros com os 7, com os 5, com os 4. Então, onde é que está o problema? Nela. Em você. Então, na hora que você... Agora, demorou muito a descobrir, né? Depois de 4, 5 maridos para descobrir.
Porque na hora que você foi para o segundo e você repete os mesmos erros, e você acaba o casamento, você que precisa de ajuda, de uma terapia, você que precisa de um aconselhamento, para você se enxergar e se libertar. Não é verdade? Isso é crescimento interior. Mas Não tem é gente que legal não isso? consegue, tem gente que Como não é? consegue desenvolver essa maturidade, né? De perceber isso, de reconhecer e admitir. Porque é mais fácil eu jogar a culpa no outro do que me culpar, né? É menos sofrimento, é menos trabalho eu vou ter de pensar que eu tenho que mudar, que eu É preciso menos mudar. trabalho. As pessoas não querem se trabalhar, né? E você disse aí outra coisa bem interessante, que é a questão da pessoa ficar adiando as coisas com medo de encarar, com medo de se olhar no espelho e dizer assim, eu sou isso. Tem gente que não suporta, que não tem. É o que Joana chama de infância psicológica. Não é interessante? Marquinhos, seja bem-vindo. Medeiros, Marquinhos, sejam todos bem-vindos. Então, veja, o que é que a gente É um poderia processo dizer? muitas vezes doloroso, né? Olhar para dentro de si, reconhecer suas É, falhas, suas limitações, mas que é necessário. Enquanto a gente não passar por esse processo, a gente não vai crescer. não. E assim, aspirar uma vida melhor, aspirar um comportamento melhor, lutar contra o que você não gosta, sabe? Eu acho que essa luta, ela vai fortalecer as resistências emocionais. Ela vai melhorar a máquina orgânica. Ela vai fazer você enfrentar os desafios psicológicos e espirituais. Porque são as coisas, os conflitos que a gente traz e também os conflitos da gente, dessa encarnação. A gente tem que estar sempre falando nessa encarnação os conflitos que a gente alimenta, que a gente adquire, que a gente fortalece para se proteger, e os que a gente traz, né? Estou certa? Tá certa. É importante demais realmente a gente buscar se autoconhecer. A gente pode até, se a gente não consegue fazer isso sozinho, não sabe por onde começar, começa escrevendo como se fosse uma redação sobre você mesmo, contando a sua vida, como foi, o que você passou. Às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos, para a nossa vida, de identificar o que foi que aconteceu que me transformou nessa pessoa. E quando você começa a escrever, né, a gente começa a ter uma visualização melhor de tudo aquilo, né? Quem eu sou, o que que eu gosto, o que me faz feliz, o que que não me faz feliz, o que me deixa triste, o que me deixa com raiva, o que eu não consigo aceitar nas pessoas, né? Que características das pessoas eu não consigo conviver bem. E aí a gente vai se conhecendo, vendo nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, vendo o que a gente precisa mudar e por aí vai. E Você tem assim, descobrir. Diga, pode falar. quanto coaching, qual a ideia que você traz assim para a pessoa se Olha, eu, conhecer de fato? eu acho que tem que trabalhar a conduta, os instintos para melhorar a conduta, e aí você vai engrandecendo a criatura e a vida à sua volta. Se você não tem, não se aceita, se você tem dificuldade de desenvolver, de crescer emocionalmente, porque veja, quando a gente tem medo de crescer emocionalmente, porque a gente tem medo de se ver, de se enxergar. E aí se manter na infelicidade é cômodo, porque eu não estou saindo da zona de conforto. Então é necessário ressignificar, eliminar as crenças, né? A gente trabalha muito a questão das crenças, eliminar as crenças, reformular nossos pensamentos, acreditar no nosso potencial, que Joana também traz muito isso, porque ela diz que o ser humano, ele está fadado
as estrelas, a autoiluminação, A gente ao está aqui para ser esplendor, ao esplendor da sabedoria. Porque ele vai conseguir isso através do amor e do conhecimento. Porque se ele tem amor e conhecimento, ele vai chegar à perfeição, porque ele foi criado para a perfeição. Por que que a gente não consegue? Por que que a gente para Lembra de Paulo de Tarso, quando ele dizia: por que, Senhor, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero? É o lado sombra e o lado luz lutando. Então, veja, o ser humano é o yang e o yin, né? Na filosofia indiana. Então, as pessoas ainda estão nesse conflito, porque acha que é o destino, que eu fui criada, eu nasci assim, eu vou ser infeliz, eu tive uma mãe que teve câncer, eu vou ter câncer. Quem disse isso a você? Que porque sua mãe teve câncer, você vai ter câncer. Então, assim, são crenças. São crenças. Você pode até ter o gene, você pode até ter, mas ele só vai se desenvolver se eu alimentar. Se eu alimentar o negativismo, né? Então, veja, o que é que ele diz? Tudo no universo conspira a seu favor e por que que a gente tem que parar para analisar isso? Se eu penso negativo, o cosmo vai conspirar a meu favor e vai dizer sim. Então, o negativo vai vir. Se eu penso positivo, o cosmo vai dizer sim, a natureza vai me mandar um sinal positivo e as coisas vão acontecer. Aí cabe a gente o poder de escolha. O que é que a gente escolhe nessa vida? A gente quer, como Jesus dizia, tu és luzes, podes fazer muito mais, tudo o que eu faço e muito mais. Por que que a gente não acredita? Nós somos o que pensamos. Muito bem, Medeiros. Boa colocação. Já dizia Sócrates, né, o grande filósofo. Nós somos o que pensamos. Se a gente pensa negativo, a gente só vai ver o mundo negro, sombra. Se a gente pensa luz, determina o nosso futuro, né? os nossos pensamentos determinam o nosso amanhã. Então, veja, tudo no universo conspira para nosso favor. Então, cabe a nós intensificar esses sentimentos melhores, esse sentimento nobre. Então, esse é o convite que a gente faz hoje para vocês, para que vocês se desprendam, né, do sofrimento desnecessário. Vejam esse momento de isolamento como sendo de aprendizado. Anote, faça o seu plano de ação, diário, semanal, mensalmente. O que é que eu quero melhorar como indivíduo, como ser humano, durante esse período que eu estou refletindo, que eu estou buscando. Veja nossas lives, todas estão no canal do nosso Lar Espírita. Vejam no Instagram, tá no IGTV. Então, veja, tudo isso vai ajudar vocês a saírem da mesmice. Porque o sofrimento não faz parte dos soberanos códigos da vida. Muito pelo contrário. A gente precisa buscar a experiência de evolução. A gente precisa transformar todos esses processos, essas formas transitórias, para ser um espírito em crescimento, em evolução. Porque Jesus não disse que nós somos luzes? Se você não acredita que você é luz, você vai ser sombra. Você tem que acreditar que é luz. Né, Edjane? Algo que não está dando certo na minha vida, eu tenho que olhar para o que eu preciso mudar, para as coisas começarem a dar certo. É verdade. Ó, Luciana está dizendo que maravilha. Estava precisando dessas palavras. Amiga, que bom, amiga. Porque, olhe, a gente não pode ficar para baixo
só porque a gente não tem mais, não tem condições mais de ir para o shopping todo dia. A gente não tem que ficar para baixo porque a gente não pode ir para academia, mas você pode fazer seus exercícios em casa. Coloca no Google e você faz yoga, você faz, pega 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, põe na mão e faz o exercício do peso. Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que inovar, a gente tem que inventar coisas para fazer e tornar o nosso dia agradável. Então, se você está precisando de grato, alguma né? coisa, como é? Ser grato é fundamental, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, com várias pessoas morrendo, doentes em hospitais, isolados. Quem está isolado de verdade é quem está no hospital. E aí a É gente tem verdade. que agradecer cada dia pela saúde que a gente tem, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos entes queridos estarem bem, né? Estar em casa, liga para o amigo, para o parente, faz chamada de vídeo, diz que ama, seja gentil com as pessoas, mesmo Verdade. distante. Eu acho que é por aí, sabe? Tem outra coisa assim que é bem interessante a gente refletir, dentro do que você estava colocando, que a gente precisa entender que quanto mais rápido todos nós nos cuidarmos, mais rápido isso passa. Mas se a gente ficar se expondo, a gente vai continuar aumentando. E tem uma teoria que diz que a gente vai ter que conviver. Gente, a gente não convive com a zika, com a dengue, com a malária, uma série de doenças, a hanseníase que voltou um tempo desse. A gente não convive com todos os problemas cardíacos, diabetes. A gente não convive com tudo isso com equilíbrio. Por que que a gente não pode conviver com um vírus? Preste atenção que eu vou dizer agora que é muito sério. Um vírus que a gente mata com água e sabão. Então, o que é que está faltando? O que é que está faltando para a gente entender que a gente precisa mudar os nossos hábitos de higiene? A gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso planeta. O homem foi afastado agora e o planeta agradeceu. É o que ela estava falando agora sobre a gratidão. A gente tem que ser grato porque as águas estão menos poluídas, os peixes voltaram para a costa, o ar está melhor. Então, veja, tudo isso é para a gente ter cuidado. Hoje, aqui no meu prédio, eles fizeram, acho que o nome é esse, dedetização é uma coisa, agora é não sei o que lá, santização, um nomezinho assim, que eu não estou conseguindo me lembrar. Então, eles vêm e fazem aquela higiene, eles vêm toda semana aqui no prédio, porque tem 2 casos. Estão isolados, mas eles fazem a higienização em todas as áreas comuns. E eu pedi para fazer aqui em casa, porque algumas pessoas, umas 3 pessoas vieram aqui, hein? Não, tem 5 minutinhos. Tem 3 minutinhos só. Aí, veja, a gente fez isso. Então, são os hábitos novos que a gente vai adquirindo. Então, lembrem-se, o vírus não é o terror. Ele morre com água e sabão. Pensem nisso e parem de se preocupar com o que não merece tamanha preocupação. A gente Cris, só tem... Diga, termina. Não, já terminei, porque senão não dá tempo. Eu queria colocar uma reflexão bem rápida. A gente refletir, né? Se a gente morresse hoje ou amanhã, devido a esse vírus ou qualquer outra coisa, será que a gente ia sentir orgulho de quem a gente foi nessa vida? É que cada um se pergunte. Eu ia me orgulhar de quem eu fui? Eu fui uma pessoa que eu dei o meu melhor? Ou eu vou partir arrependida? Que não cumpri tal missão? Adorei essa sua reflexão. Adorei, amei. Que a gente possa pensar sobre isso. O que é que eu posso fazer
para ser essa pessoa que no dia que eu parta daqui eu me orgulhe e não me arrependa de nada. Adorei. Perfeito. Se você acha que está tudo bem, você não fica desesperada, não é verdade? Então vamos aproveitar agora, porque a gente só tem 4 minutinhos para fazer a meditação, tá certo? Todo mundo, vamos lá para a meditação. Diga se todo mundo concorda com a meditação, manda coraçõezinhos. Vamos elevar os pensamentos a Jesus. Vamos refletir, mentalizar, trazer o Mestre para os nossos corações. E vamos dizer assim: querido Jesus, recebendo as tuas bênçãos sobre nós nesse momento, nós não queremos te pedir, Senhor, apenas para nós que estamos aqui, vivenciando essas reflexões. Gostaríamos, Mestre, que as tuas bênçãos sejam a todos os espíritos das 2 dimensões. Principalmente os nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais ou que estão em seus lares, isolados dos membros da família, passando o período mais difícil da prova. Permite, Jesus, que o teu consolo chegue a todos os corações. Que todos nós, outros, que temos a felicidade e a gratidão de não termos contraído, que a gente possa emitir todo o melhor de cada um de nós aos nossos irmãos. Pedimos em especial pelos que partiram, não apenas pelo Covid, mas também por outras mazelas e principalmente, Jesus, pelo suicídio, porque temos recebido inúmeros pedidos dos nossos irmãos que estão voltando pelo suicídio. Que todos eles sejam parados. Dessa forma, querido amigo, envolve todo esse planeta Terra, que passa por essa experiência, renovação, ressignificação e principalmente transformação. Em teu nome, Jesus, em nome de Maria Santíssima, cobre todos nós com as tuas bênçãos e envolve o nosso planeta azul numa grande estrela de amor. Que o Pai nos abençoe a todos. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero agradecer a todos vocês, em especial a nossa irmã Edjane. Amanhã nós vamos estar às 7h30 com o Evangelho, trazendo uma reflexão sobre relacionamentos familiares. Vocês estão todos convidados. Queria também pedir a vocês, obrigada pelos coraçõezinhos, e queria pedir a vocês que passem lá no nosso canal e se inscrevam, por favor. Muito obrigada, fiquem em paz, boa noite e até amanhã às 19h30. Boa noite, Ed. Tchau. Sejamos luz. Tchau. Hã? Que sejamos luz. Sejamos luz. Somos luzes.